Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. O programa de hoje aborda as culturas de inverno, já instaladas nos campos dos 3 estados do sul. Nossa fonte é o engenheiro agrônomo Dionis Ricardo Henker, gerente de pesquisa e desenvolvimento da FUBRA, entrevistado rotineiro do nosso programa, que sempre traz assuntos de interesse para os nossos associados e para os nossos clientes, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bom dia, Dionis. Bom dia, Eupídio, bom dia, ouvintes do Sul. Hoje estamos conversando sobre as culturas de inverno. A gente já foi desafiado aqui nesse programa para falar única e exclusivamente da cultura do trigo, e hoje a gente vai estar abordando as culturas como um todo, né, que são introduzidas nos 3 estados. Então vamos abordar temas aí desde a nutrição, acho que falar um pouco sobre nutrientes, a parte do manejo também de pragas, é algo sempre muito dedicado e muito importante para que a gente tenha uma boa produção de grãos. Então fique conosco aí que vai ter coisas bem legais aí para a gente estar interagindo. Como o nitrogênio afeta o rendimento e o acamamento do trigo? Bem, vamos lá. A questão do parcelamento do nitrogênio, ela é uma aplicação que visa principalmente aumentar a questão do perfilhamento e também elongação do trigo. Então, quando eu faço a utilização de uma quantidade de sementes por metro linear ou metro quadrado baixa, eu posso, através do nitrogênio, fazer esse estímulo. Então, como um todo, se eu uso populações mais altas, eu não tenho muitos benefícios em relação ao perfilhamento, mas sim eu tenho uma maior quantidade de espiguetas viáveis. Então, como um todo, né, a questão do parcelamento do nitrogênio, que é a pergunta em vigência, ela visa principalmente, esse parcelamento visa a gente diminuir essas intempéries climáticas que a gente vive hoje. Então, a volatilidade, aquela precipitação do nitrogênio para a atmosfera, eu diminuo, porque eu vou estar condicionando a aplicação da ureia em alguns momentos mais específicos, eu tenho melhor aproveitamento pela planta, né? E muitas vezes em solos úmidos, muitas vezes de textura leve, a ureia com inibidor de urease, que é uma ureia protegida, como eles chamam, que é o nome popular, ela evita que o nitrogênio muitas vezes se perca e faça com que essa absorção seja muito mais rápida para a planta. Porém, muitas vezes, quando eu faço uma condição de excesso de nitrogênio, eu posso enfraquecer muitas vezes o colmo. Por isso, muitas vezes, eu tenho que ter o potássio aliado junto com o nitrogênio, para que eu tenha uma estrutura. Então, errar a dose do nitrogênio, ela pode causar um determinado problema de acamamento. Sempre levando em consideração aqui uma análise de solo. Mas a necessidade de nitrogênio para cada tonelada, ela varia de 25 a 30 quilos de N para 1 tonelada de produção, falando aqui única e exclusivamente do trigo. Por que o fósforo e o potássio são importantes na aveia e no centeio? Bem, o fósforo, ele estimula o desenvolvimento de raízes laterais. Isso que é muito importante, falando aqui necessariamente da aveia e do centeio. E também a formação de gemas férteis, que enquanto o potássio ele vai ter uma ação, como eu mesmo disse lá no trigo, aqui também na aveia branca e o centeio, ele vai ter uma capacidade principalmente de estrutura de planta. Isso é muito legal, porque as duas coisas andam juntos. E o potássio está diretamente ligado a quê? Um fator muito importante, estresse hídrico, estresse voltado a encharcamento, estresses muitas vezes abióticos por pragas, então eu vou ter um maior enrijecimento da minha parede celular, vou dar mais sustentação. E tem que levar em consideração que em solos ácidos, aqui do sul muitas vezes, onde a gente tem os pHs aí mais baixos, eu posso ter problemas em relação à fixação do fósforo. Então é muito importante levar em consideração uma análise de solo, a partir da análise de solo identificar como está o pH, fazer uma introdução de uma calagem, seja ele de carbonato ou de óxido. A gente tem outras fontes, como o caso do calcite aqui, que é um produto que a gente vem trabalhando e que traz ótimas alternativas de colocar cálcio e também corrigir o pH.
e que faz com que haja uma maior disponibilidade de fósforo. Isso é legal. Então, isso vai ajudar principalmente a cultura da aveia branca e também centeio no que tange o desenvolvimento. Como obter grãos de cevada com alta proteína? Bem, ela é uma pergunta bem complexa. Hoje o mercado de cevada ele é muito específico em algumas regiões dos 3 estados do sul. Aqui eu gostaria de destacar que a ramulária ela é uma doença muito específica da cevada e que merece atenção especial em relação à informação. O complexo de mancha marrom é uma problemática porque grande parte hoje dos genótipos presentes nas lavouras de cevadas tem uma certa resistência de alguns fungicidas, então requer alguma atenção mais específica. Falando como um todo, né, em relação às doenças, não só a mancha marrom, mas a ramulária, elas, como um todo, elas reduzem a fotossíntese, né, e muitas vezes encurtam o ciclo, fazendo que muitas vezes a gente tenha problemas oriundos de um péssimo desenvolvimento ao longo do tempo. Isso vai afetar justamente a proteína, que lá a produção de cerveja, muitas vezes as indústrias cervejeiras acabam utilizando como uma prioridade em torno de 9,5% a 11% como um todo. Esse é o padrão de qualidade para extração do malte como um todo. Olhando como um todo, se foge desses parâmetros e eu não tenho esse parâmetro adequado, eu tenho uma certa problemática em relação ao que essa cevada ela é destinada a um processo de utilização para ração animal. Então, é uma cultura de risco, vai no mesmo cenário do trigo. Existe uma indústria específica que faz a aquisição da cevada como um todo, mas o manejo, a intensidade do manejo, ela é muito mais presente para a cultura da cevada do que outras culturas de inverno como um todo. Como prevenir doenças do solo em trigo e triticale? Bem, eu acho que é importante levar em consideração a questão da formação da palha, né? Ela é extremamente importante. Os restos culturais hoje que a gente tem dentro de um ambiente, ela faz com que a gente tenha a presença de patógenos. Esses patógenos, eles vão ser problemáticos para a cultura como um todo. Esses patógenos eles vão fazer com que muitas vezes a gente tenha a presença dessas doenças ao longo do desenvolvimento, não só do trigo, triticale, aveia, enfim, todo o complexo de culturas de inverno. Então, a incorporação muitas vezes ela é importante, mas num sistema de plantio direto ela é impossibilitada. A utilização de produtos biológicos vai ajudar principalmente a colonizar um ambiente, é uma das alternativas. O manejo químico ele é extremamente importante, mas nosso profissional ele está muito bem habilitado, nosso consultor da FUBRA, ele está preparado para lhe acompanhar principalmente na identificação do problema e na solução da causa e na interferência caso seja necessário como um todo. Qual a função do enxofre e do boro nos grãos e seus sintomas de falta? Bem, Elpidio, o enxofre ele é vital na síntese de proteínas determinando o peso hectolitro, como chamam, né? E o teor de proteína. Então, assim, ele se encaixa em tudo. Nitrogênio e enxofre andam juntos. Isso é muito importante como um todo, porque a gente vai ter presença do enxofre junto com o nitrogênio, que vai aumentar a capacidade de formação de grãos. O boro, ele está diretamente ligado à síntese de estrutura, mas também de polinização e transporte, muitas vezes de açúcares. Então, faz com que muitas vezes a gente tenha benefícios secundários, muitas vezes que não são observados por profissionais e muitas vezes por agricultores. Mas o boro, ele hoje, assim como o cobre, ele tem uma baixa disponibilidade no solo. E são nutrientes que valem a pena, principalmente, a gente focar. Porque é a lei de Ligenberg, né? O que eles chamam? A lei do baril. O nutriente que tiver em menor quantidade vai limitar a produtividade. E no campo, folhas amareladas muitas vezes são sinais de deficiência de enxofre. Ou muitas vezes uma desfolha prematura de folhas num terço menor, às vezes a gente pode estar identificando como uma diminuição em relação à questão do boro como um todo. Então é muito importante monitoramento e lembrar que se eu pensar em micronutriente, enxofre e boro são fundamentais. Como a umidade afeta a eficácia dos herbicidas no trigo e na aveia?
Bem, sobre o encharcamento, né, a gente tem uma problemática muito intensa, porque muitas vezes eu estou utilizando uma vazão e essa vazão de pulverização, ela faz com que a quantidade de produto que a gente está utilizando, junto num ambiente encharcado, a gente tenha uma diminuição da absorção não só dos produtos hormonais, aqui citando como um todo, mas também dos LS, que são grupos químicos hoje utilizados muito na cultura do inverno como um todo, trigo, centeio e aveia branca como um todo, e as pretas. Então, é muito importante, né, nessa situação, a gente se atentar ao volume de calda. Evitar o uso, por exemplo, de um espalhante adesivo num ambiente molhado, porque isso faz com que muitas vezes a gente não tenha penetração do produto. Isso causa uma problemática na absorção. Então, olhar com atenção em relação aos sulfactantes que eu estou usando na calda é muito importante. E tentar talvez trabalhar com uma vazão um pouco maior e usar, por exemplo, um óleo mineral, um óleo vegetal para aderir justamente na epiderme das plantas daninhas como um todo. Quais as principais pragas em trigo e aveia e como reduzir perdas? Bem, partindo do pressuposto que eu estou fazendo utilização de um produto biológico ou químico antes do cultivo dos cereais de inverno, acho que é muito importante. A lagarta do trigo muitas vezes é um problema, está condicionado à temperatura, né? Então, se a gente tem um ambiente um pouco mais quente, mais seco, ela vai aparecer. Ela geralmente acontece logo após a emergência, então é muito importante lá na dessecação fazer um bom uso de um inseticida para controle dela ou diminuição da população. Restos culturais verdes são porta de manutenção dessa praga. Então, como um todo ali, observando essas variáveis, a gente tem situações também do aparecimento em relação ao pulgão verde, né? Ela suga a seiva e também transmite virose. É uma problemática hoje, porque a virose eu vejo como um dos grandes, eles chamam de VNAC, que é o vírus nanismo da cevada, ou particularmente do trigo como um todo, que acontece justamente pela transmissão de pulgão. E a aplicação de inseticida, aí volta a dizer, não só um herbicida, mas utilizar um inseticida na dessecação para diminuição da população, porque ela vai estar no entorno da lavoura, né? Os pulgões vão estar no ambiente. Como eu vou manejar a dessecação, vai ser extremamente importante para eu diminuir a proliferação desses tipos de problemáticas, né? Então, é muito importante. São ações que muitas vezes fazem com que eu evite perdas de produtividade aí acima de 30%. Para que servem os grãos de inverno como manejo afeta o seu valor? Bem, pontuando item a item, a gente vai tratar sobre o trigo, que é para panificação, e daí falando sobre a questão das massas, né? Vai ter trigo mais direcionado à fabricação de pães e outros trigos mais voltados a biscoitos, como eles chamam, e também massas, né? A cevada mais voltada para malte, você que é um bom apreciador de uma boa cerveja, aí tá aí, ó, hoje se faz, por exemplo, a utilização de alguns componentes da cerveja com outros ativos, mas grande parte também vem do malte. A aveia está em larga escala para ração e também consumo humano. A gente tem empresas dedicadas a utilizar a aveia por conta do quê? Da questão do glúten, né? Intolerância em relação ao glúten. A aveia encaixa muito bem. O centeio está diretamente ligado a farinhas especiais, que é uma farinha mais dedicada a um público-alvo, né? E o triticálio muitas vezes para ação e a questão de bioenergia, né? Então, cada mercado exige critérios muitas vezes, Elpidio, distintos. Observa pureza, teor proteico, o peso hectolitro de cada grão e também a sanidade, como eu consigo produzir em cada ambiente. Então, cada ambiente determina esse posicionamento. Então, lavouras bem nutridas muitas vezes e livres de doenças, elas produzem mais grãos. Então, vem tudo da nutrição. E em cima disso, eu consigo agregar produtividades aí que podem superar entre torno de 30% a 40% do valor comercial em relação à indústria, né, do que a indústria procura. Então, tudo começa com um bom manejo, que vai desde uma boa semente, ao uso de um bom fertilizante e um manejo ao longo do desenvolvimento dessas culturas. Como o enxofre e o controle de doenças impactam na produção de óleo de canola? Vamos tratar sobre doenças e aqui eu gostaria de destacar as duas principais, o ídio presente e a esclerotínia, que tomam grande parte da produção hoje da canola. Tá?
Tá? Então, assim, a canola ela demanda uma alta concentração do enxofre. No momento que eu coloco o enxofre no meu sistema, eu tenho menor presença de esclerotina e ioídio. Como nós estamos trabalhando com uma brássica da mesma família do manabo, o mofo branco, como chamam, que é a esclerotínia, ele é muito presente. E eu tenho que utilizar medidas biológicas ou químicas para diminuir a população em relação ao ambiente. Vai ter, sim, vai, em algum momento vai ter. Altitudes maiores favorecem o desenvolvimento do mofo branco. Altitudes menores, né, nós temos uma menor presença. Mas o enxofre, ele está diretamente ligado, junto com o nitrogênio, principalmente na qualidade do óleo. Então, como um todo, né, a gente tem aí um percentual em torno de 44% hoje de óleo junto à canola. E uma produtividade que pode chegar aí a 2 toneladas por hectare, ou até mais, né? Hoje a gente tem canola tolerante a alguns herbicidas, o que facilita o manejo de planta daninha, mas é muito importante levar em consideração também as variáveis do solo e do clima, que vão trazer ótimas produtividades dentro de um ambiente de manejo. Evitar aqueles solos encharcados, porque muitas vezes eu posso ter a presença de fungo ali, fungos livres, que vai fazer com que muitas vezes eu tenha problemas em relação à decomposição das raízes, né, apodrecimento. E na hora da colheita, muito importante, né, a gente não ter a problemática da abertura da lígula. Então, utilizar o caracol um pouco mais elevado, né, buscar cultivares mais adaptadas também à questão da abertura, né, do grão ali como um todo, no momento da colheita, são práticas muito importantes. Mas quando eu pensar em introduzir canola, nitrogênio e enxofre é extremamente importante. E força no enxofre, porque a demanda da cultura é extremamente elevada. Com o tempo chuvoso e úmido do sul, são importantes as informações que prestamos no programa. Muito obrigado, Jones. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Bem, agradecer, né? Acho que agradecer a oportunidade de eu estar aqui tratando sobre as culturas de inverno. Esperamos que essas orientações como um todo, elas ajudem e otimizem, né, as culturas que estão aí em campo e que sofrem com estiagem e também tem a problemática das chuvas intensas. E a gente espera que todo mundo tenha uma ótima colheita e que busque uma ótima produtividade, com uma boa rentabilidade. Nossos consultores estão à disposição, nossa equipe técnica sempre à disposição de você, agricultor, para o Tira Dúvidas, né? E a gente volta a conversar, com certeza, num novo episódio, né, Elpidio, para tratar sobre assuntos técnicos de interesse de todos. Meu muito obrigado. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil.